Ei, gente, tudo bom? Meu nome é Adalmo, esse é o Gira Trinco, esse é o 23º vídeo do canal. E hoje eu vou falar sobre o livro O Avesso da Pele, do Jefferson Tenório. Esse livro foi um presente da minha amiga Letícia. Ela me deu de aniversário. Vários livros que surgirem nos próximos meses vão ser livros de presente que eu ganhei. Eu não vou gastar mais com livro, não tanto durante um tempo, graças a Deus. E aí, quem quiser que eu leia alguma coisa pode me dar de presente. Mas assim, eu não garanto quando que vai vir pro canal, se vai vir pro canal. Mentira, eu acho que eventual. Eu não leio mais nada por sem que venha pro canal. Então, uma hora vai vir. E aí, ganhei esse livro, ele estava na minha lista. A Letícia pediu a lista do que eu queria ler, e aí escolheu um dos livros da lista. E aí ela falou que escolheu pela capa, inclusive a capa é do Antônio Obá. É um artista que eu já comentei no vídeo sobre Canção para Ninar Menino Grande, que tá aqui no canal, quem quiser ver pode ir lá ver. E é uma capa que eu acho bem bonita. Eu esqueci a história da capa. Quem quiser procurar pode ir atrás. Eu esqueci de conferir isso antes de fazer o vídeo. Mas é basicamente baseado em um fato real, assim. Não é uma capa aleatória. Assim, tem um motivo específico disso ser uma piscina e de... Enfim, eu não sei explicar a história, mas é uma capa bonita. Eu gosto desse artista. Já falei melhor no vídeo do livro da Conceição Evaristo. Mas, próximo tópico, eu vou ler um quote da orelha do livro que ele já, de certa forma, já explica o medo que eu tinha em relação a esse livro. Abre aspas. Ele não faz turismo, safari social, na desgraça geral do país. Não faz da crítica à desigualdade um truque, um atalho apelativo e barato, panfletário, para ter mais aceitação, reconhecimento. Quem disse isso foi o Paulo Scott. Eu não sabia quem ele era. Ele é um autor, ele acho que é professor também lá no Sul, eu não lembro exatamente. Ele é publicado pela Companhia das Letras, eu acho que ele também é tradutor e poeta também, enfim. Ele tá nesse mundo literário, eu não sabia quem ele era e me surpreendeu essa opinião, porque meu medo era que o livro fosse justamente isso, que o livro fosse um livro sobre a questão racial, sobre o racismo no Brasil, e que não fosse nada profundo, assim, que fosse uma coisa muito vazia e que fosse 100% não propaganda política, mas que fosse uma coisa, sei lá, pegar a teoria e tentar transformar em literatura de um jeito nada inovador, só para tentar ilustrar a teoria. Sei lá, pegar Franz Fanon. Mentira, ninguém nem tentou fazer isso, né? Mas acho que deu pra entender a ideia de que eu fiquei com medo de ser uma coisa muito academicista e quase o problema que eu enxerguei em Salvar o Fogo, né? Mas enfim, quem quiser ver esse vídeo aqui no canal também pode ir lá ver. Um beijo pra vocês. E aí, quando eu li esse quote na orelha, eu fiquei assim, interessante que isso já tá na orelha, mas ainda fiquei com medo, porque é um livro que, assim, ele foi o vencedor do Jabuti, e o Jabuti em 2021. E o Jabuti é um prêmio inerentemente político. Eles escolhem de acordo com certas pautas, naturalmente. Eles dão um prêmio para poucas mulheres, eles dão um prêmio para poucos autores negros. Então, quando se tem um livro que tem essas pautas, que tem essas preocupações e que seja bem escrito, isso já é um grande fator para ele ser considerado ao prêmio. Não falando que é cota ou nada do tipo, porque eu acho que a qualidade da literatura contemporânea brasileira, na verdade, está realmente em pessoas que são minorias, mas não dá para esquecer que o Jabuti é um prêmio político. E o fato desse livro ter sido aclamado pela crítica e pelo público, isso aqui é a 12ª reimpressão dele, o que é uma coisa surreal, assim, em 3 anos,
é surreal de verdade, vendeu bastante, deve vender na Araújo. Araújo é uma. Às vezes eu esqueço que não existe Araújo fora de Belo Horizonte, porque é uma rede de farmácia tão grande aqui que eu esqueço que não é brasileira, né? Nacional. Mas, enfim, deve vender em supermercado, em farmácia. É um tipo de livro que atingiu muita gente. Muita gente já ouviu falar sobre esse livro. Eu imagino que o vídeo alcance mais gente dessa vez. Mas, de qualquer forma, já falei muito e não falei quase nada. Vamos falar realmente do livro. O que que é esse livro? É sobre um filho que ele vai perder o pai. E no que ele perde o pai, ele vai basicamente fazer uma narrativa em que ele vai conversando com o pai e tentando reconstruir o que foi a vida do pai, especialmente o que foi o racismo na vida do pai e como que isso atravessou a vida dele. E esse é um bom resumo do livro. O livro não é muito. Eu não diria que ele é nada além disso, na verdade. Eu acho que é um resumo bem enxuto, mas bem contempla. O livro é isso, gente. Eu não sei explicar de outro jeito. E o que que esse livro tem de interessante? Ele é um livro que ele, no primeiro capítulo, você já entende como vai ser a linguagem dele, como vai ser a estrutura, assim, geral dele, as frases curtas, o jeito que é conduzida a narrativa é muito interessante porque você não sabe exatamente para onde que vai, mas é um fluxo muito. O livro é absolutamente fluido, assim, é um trem que você lê muito rápido. Eu acho que, meu Deus, eu não sei se eu já li alguma coisa tão rápido. É tão natural, é um trem que só vai. E dá pra ver no primeiro capítulo também, além dessa questão do ritmo, uma questão do sentimento que o livro aborda. Ele é um livro que tem muitos quotes, assim, muitas citações bonitas, emolduráveis, assim. É um livro que tem muita frase de efeito, mas eu não diria que é uma coisa. Qual que é o nome daquele site? Pensador, Pensamentos, como é que é? Ah, é um trem que é cheio de citação de autor, é um. Sei lá. Mas não é essa vibe de frase pronta, de Clarice Lispector, assim. Mas até que tem algumas que são um pouco, mas no geral eu tenho que ser honesto que eu enxerguei uma ternura nesse livro, eu enxerguei uma honestidade e eu enxerguei afeto nele. E isso é basicamente o que me faz ficar muito confuso, porque se você me perguntar se eu gostei desse livro, a única resposta que eu consigo dar é que meio que sim. Eu não consegui chegar numa conclusão direito. Ele tem alguns problemas, os problemas vão ficar muito mais bem explicados nos spoilers pesados, porque para quem não conhece o canal, eu faço uma introdução, falo de spoilers leves, coisas que não vão atrapalhar tanto a leitura, e depois eu falo de coisas absolutamente específicas do livro, numa sessão que eu chamo de spoilers pesados. Daí, nos spoilers pesados vai dar para entender o que que eu não gostei no livro, o que que me incomoda. Mas, no geral, o livro me pegou de alguma forma. E não dá para falar que eu desgostei. E eu também não consigo falar que eu gostei com a boca cheia. Tem alguma coisa que me incomoda, eu acho que é um livro muito complicado de falar porque, não sei, alguma coisa mexe com a gente. Eu realmente parei um momento do livro, eu vou falar isso de uma vez, assim. E eu nem achei que eu ia falar isso no vídeo, mas vou falar. Em um momento do livro, eu realmente imaginei como seria ver o meu pai num caixão. E isso não era uma imagem que eu. Assim, é claro que a gente imagina vagamente como seria o momento de ver certas pessoas próximas mortas, mas não é, não é tão fácil que isso te atinja num nível que me atingiu, assim. Eu realmente parei para questionar se eu estava aproveitando a presença
não só do meu pai, mas de algumas pessoas na minha vida. E não acho que qualquer livro faz isso. E é isso que me deixa confuso, porque os problemas do livro estão ali também. Ele tem, só para falar em termos gerais, para também não ficar muito, eu vou falar daqui a pouco. Em termos gerais, eu acho que ele tem uma questão de narrativa que é um truque que ele dá, que eu acho que ele podia não ter dado esse truque, apesar de que ele perderia algumas coisas se ele não tivesse feito isso. Então, é uma coisa difícil de equilibrar. E também eu acho que o livro tem um tom didático às vezes. Eu acho que ele inerentemente cairia nisso, porque o pai do narrador era professor de escola pública e, e que teve muito contato com livros, com literatura, e o livro tem muitas citações. Eu acho que o livro cai nessa questão de você ler e achar que você está sendo ensinado alguma coisa, mas no fim das contas eu acho que o livro tenta fugir disso. Eu enxergo esse movimento de não querer te explicar. Não é um livro que está se esforçando para te passar uma mensagem, assim, não de uma forma tão explícita. Eu acho que o foco dele ainda é falar sobre os sentimentos das coisas, das vivências. E por isso que eu falo que eu meio que gostei. E se eu recomendo o livro, sim, eu acho que ele vale a pena ser lido e ser discutido. Eu não sei se todo mundo vai gostar. Em algum momento da leitura eu me perguntei, esse livro é pra mim? E isso é uma pergunta que sempre volta, assim, quando você tá lendo, quando você lê muito, você às vezes para e pensa, mas isso é pra mim? Isso faz sentido eu estar lendo isso? Por que que eu tô lendo isso? E no fim das contas, qualquer livro é para todo mundo, mas ao mesmo tempo você entende quando aquela linguagem parece um pouco ou rebuscada demais ou simples demais para você, ou de alguma forma o livro está explicando coisas que você já acha muito óbvias, mas para alguém aquilo é muito inovador. E é complicado, né? Porque sei lá, nenhum autor tem o dever de escrever para nenhum público específico ou nenhum público geral. Nenhum livro tem que ser universal, mas não sei. Esse livro em específico foi uma experiência em que eu variava entre esses dois aspectos. Ora eu achava que ele estava me contemplando. Ora, eu achava que não tinha nada a ver comigo estar lendo certos trechos que eu ficava assim, tá, eu já sei disso, não precisa destrinchar. Sabe quando alguém tá te explicando uma coisa e você fica tipo, eu já entendi. Não, não precisa explicar, eu já entendi antes de você tentar me explicar, eu já sabia disso. Enfim, é um pouco esse sentimento e acho que eu já fechei a introdução. O livro tem. Eu não sei se eu tenho algum outro aspecto dele a comentar. Ele é um livro bem dividido, as partes dele. Ele tem uma linguagem simples, mas que também não é banal. Eu acho que tem uma boa escolha vocabular, assim. Eu acho que os personagens, sobre aprofundamento, assim, os que importam, mentira. Tem algumas personagens que eu não sei se foram bem aprofundadas, mas também o pai, que era realmente quem precisava ser aprofundado, eu acho que no fim das contas foi, e parte de mim queria saber mais. Eu acho que o livro é pequeno, ao mesmo tempo que eu acho que ele acaba na hora certa. Mas ele tem menos de 200 páginas e algo em mim queria um pouco mais. E, e por que que eu fico confuso é porque, ao mesmo tempo, eu sinto que o livro acabou quando ele estava começando a se esgotar um pouco. Então,
Esse livro tá complicado de falar dele porque ele é muito dicotômico, assim, ele é muito, não contraditório, mas ele me leva para muitos lados e eu não sei onde parar nele. Mas eu vou para os spoilers leves, eu acho que ao longo do vídeo vai ficar mais claro o porquê da minha confusão com certas coisas. Vamos lá. O primeiro aspecto que eu vou falar nos spoilers leves é que o livro tem um quê de artificialidade em algumas falas. Porque o que que acontece? A narração é do ponto de vista desse jovem adulto que perdeu, desse filho que perdeu o pai. E aí, algumas citações de algumas falas, pra mim elas perdiam a autoria, assim. Elas não tinham personalidade, elas pareciam poder ter vindo da mesma pessoa ao longo do livro todo. Eu não acho que tinha nenhum traço característico em várias delas, mas a única coisa que me acalma em relação a isso é que o livro sempre voltava para a voz desse menino, desse. Ai, eu não queria chamar ele de menino, menino Ney, eu fico lembrando dessa coisa de tratar adulto como. Homem adulto como se fosse menino para sempre, enfim. Esse filho, a voz dele sempre volta. Então, é uma coisa que, apesar dos momentos em que parecia que tinha uma artificialidade em algumas falas, que elas eram com um vocabulário não, sei lá, parecia que não era de alguém específico, mas uma voz falando. Essa questão me incomodou, mas de certa forma o livro não se perde nisso, graças a Deus. Só que é um ponto que eu precisava comentar que eu desgostei. Eu acho que dava para evitar isso. Eu sinto que alguns autores não exploram muito, eu tenho pensado nisso ultimamente, não exploram muito certos artifícios da escrita para conferir o jeito de falar diferente. Talvez repetição de palavra é uma coisa que eu vejo muito pouco em livro e é uma coisa que acontece muito na vida. Falar um né, falar um certo, falar um ok, parece que eu vejo muito pouco na literatura. E eu não sei por quê. Porque é muito natural. E às vezes existem situações coloquiais, assim, existem coisas muito, assim, banais, cotidianas nos livros e parece que pega uma linguagem muito rebuscada para falar de coisa muito básica. Tempos verbais 100% não utilizados por ninguém. Eu não tô falando de questão de classe, raça, gênero, região, sei lá. Não tô falando de nada disso. Eu tô falando assim, todo mundo no dia a dia não vai falar com passado mais perfeito, sabe? E às vezes eu vejo isso nos livros e eu fico tipo, quem são essas pessoas que usam isso no dia a dia? Que mundo é esse? É coisa de Portugal? Sei lá. Enfim, esse era o primeiro tópico. E já falando da narração um pouco mais, eu fiquei muito confuso no início do livro porque eu não estava entendendo que o filho narrava tudo. Em algum momento eu cheguei a questionar se tinha mudado, tipo, de uma geração para outra, se já era o filho, tipo, o primeiro capítulo seria o filho falando pro pai, e aí depois eu achei que seria o neto falando pro esse filho, assim, o filho do filho falando pro filho. Eu achei que teve uma confusão porque em algum momento eu fiz umas contas assim para tentar entender o tempo do livro e eu realmente não entendo muito bem quando que determinados personagens formaram na faculdade ou foram para a faculdade, se casaram, tiveram um filho. Eu fiquei um pouco confuso com isso. Eu não sei se todo mundo que leu sentiu isso, obviamente não todo mundo, mas eu não sei se foi um problema, no mínimo mais gente passou por isso. Eu não fui atrás, inclusive, de opiniões sobre esse livro, porque eu senti que eu seria muito influenciado se eu fosse atrás. Então, eu só vou ler sobre depois que eu acabar esse vídeo. Mas, de certa forma, eu fiquei muito confuso no início do livro sobre a narrativa, quem que estava falando, com quem que estava falando. E os anos se passando, o tempo meio que ia e voltava. Fiquei um pouco confuso,
mas tanto faz, porque uma hora tudo encaixou assim e a narrativa fluiu bem. Então, isso é também um certo aviso para quem for ler. Se você ficar um pouco confuso no início, tipo, se o menino tá falando do pai, ou do avô, ou do relacionamento, sabe? Confia que uma hora você vai entender. Eu tive que voltar um pouco no livro para realmente entender quem que estava conhecendo quem, qual casal era a história de qual casal estava sendo contada. Mas assim, talvez eu só tava com sono, então, próximo tópico. O tamanho da segunda parte eu achei bom. Inclusive, eu achei as divisões de capítulos muito boas até a última parte. São 4 partes. A última parte eu achei que destoou, assim. Eu achei que o livro tava numa estrutura muito boa e a última parte eu fiquei assim. Gosto de certa forma, e eu vou explicar isso nos spoilers pesados, porque é um acontecimento importante no livro que determina como que vai ser a estrutura da última parte, mas no geral eu achei os capítulos muito bem divididos e isso foi surpreendente, assim, fazia tempo que eu não li um livro que eu sentia que terminava os capítulos exatamente onde precisava terminar e começava o outro exatamente onde eu queria saber que a história continuasse. Eu achei isso muito legal, especialmente na segunda e na terceira parte. Quer dizer, especialmente na segunda, acho que foi a que eu mais gostei. A terceira parte, eu já não lembro exatamente coisas específicas dela, mas a segunda foi muito boa. Eu gostei bastante. Mas isso tudo pra falar também que a primeira parte foi muito pequena. Ela passou muito rápido. Acho que ela tem uns 4 capítulos. Kiki, você pode parar de miar, por favor? Não pode. Que foi? Gente, é uma serenata. Mas enfim, a primeira parte passou muito rápido e eu não tenho ideia do porquê. Porque assim, é, não tinha motivo. Na verdade, eu acho que tinha coisa da segunda parte que cabia na primeira e achei totalmente um corte muito estranho. Mas enfim, no fim das contas, eu acho engraçado essa divisão em partes grandes porque muito livro pra mim não faz diferença nenhuma essas partes maiores. Enquanto outros livros realmente têm umas divisões muito explícitas, assim, mas tem muito livro que, se só não tivesse essa divisão maior, podia ser capítulo corrido assim, e tudo bem. Mas enfim. E o último comentário dos spoilers leves é que o... algumas coisas que aconteceram no livro, eu não sei, assim, tem fios do livro, tem enredos que meio que se perdem durante a narrativa que eu gosto de certa forma, porque a vida é um pouco assim, de repente você vai viver outra coisa e alguma pessoa do passado fica no passado, amizades se vão, eu ia falar definhando, Jesus Cristo, mas elas vão perdendo força, algumas pessoas vão deixando de ter alguma importância, mas para um livro tão pequeno eu fiquei um pouco confuso. Algumas pessoas apareciam e depois iam embora muito rápido, e eu queria saber mais delas. Ou algumas coisas eram. Algumas poucas coisas, isso não é tão relevante assim. Mas acontecia de algumas poucas coisas serem descritas muito rápido e você não entender direito o que aconteceu entre certos personagens. É, tem um caso que acontece, não vou falar entre quem no livro, mas um casal basicamente que acontece no livro que eu fico assim, uai, não deu pra entender a profundidade que foi, porque é tratado como uma coisa muito importante, mas de certa forma eu fico assim, não deu pra pegar, assim, não deu pra realmente sentir aquilo porque foi muito pouco trabalhado. E ao mesmo tempo, tudo bem. Eu acho que o livro, ele não. Eu tô falando assim como se tivesse feito falta e tal, mas de certa forma o livro ele não tem vazios, assim, ele tá preenchido. Ele não. Eu não acho que ele enche linguiça, e eu acho que ele tá contando a história de um jeito honesto, sabe? Não tem nada. Não tem nada que eu senti
que eu fiquei com preguiça, assim, que eu fiquei realmente... Porque muito livro tem umas passagens que você fica, ai Deus, pra que tá descrevendo tal ambiente ou tal pessoa, enfim. O livro achei honesto, mas de certa forma algumas coisas ficaram em aberto e podiam não ter nem sido abertas, porque tinha espaço também para se desenvolver mais algumas personagens, especialmente as personagens femininas. Apesar delas serem trabalhadas, eu senti que eu queria saber mais delas, mas eu acho que isso é uma coisa um pouco pessoal também. Eu tendo a gostar mais de mulheres na literatura. Mas enfim, eu acho que eu já falei bastante nos spoilers leves. Vamos para os spoilers pesados, que aí sim vai dar para entender o que eu não gostei, por que eu tô com esse receio de falar que eu gostei desse livro. Por que eu não consigo falar isso direito. Vamos lá. Então, em algum momento nas minhas anotações eu escrevi o seguinte comentário. A consciência ou a plena noção do narrador de algumas coisas me surpreende e me deixa desconfiado. Não acho que faz sentido a mistura entre explorar coisas da família e saber, por exemplo, falas inteiras do psicólogo do pai. No fim das contas, surpreendentemente, eu tô na vibe de passar o pano. A balança tende para o positivo. Por que eu escrevi isso? Porque o livro é contado do ponto de vista do filho, falando de um pai que morreu. Só que vai ter alguns momentos no livro em que vão ter episódios específicos da vida do pai, descritas quase numa terceira pessoa. E aí, por exemplo, vai ter tipo falas inteiras em uma briga com a mãe, é, uma ida ao psicólogo. E aí não dá pra entender como que o filho sabe dessas coisas. Então você fica assim, o que tá acontecendo? Que narração é essa? Alguém contou essas coisas? Tipo, tem umas coisas íntimas assim que você fica assim, o menino não tem como saber disso. Não tem como ele ter lembrado dessas coisas, palavra por palavra. Então você fica meio incomodado. Até que chega um momento no livro em que se explica o que está acontecendo. Perdão, eu ia ler uma coisa, mas não vou ler não. O que acontece? Surge um capítulo no livro em que o filho fala assim: ah, eu inventei umas partes da sua história para completar ela. E eu sei que nem tudo aqui é verdade. Eu invento, tipo, essa história que eu tô contando é pra ajudar a me curar, mas de certa forma é, era o que eu conseguia escrever, era o que eu precisava escrever. E sei que não é tudo factual, mas isso não importa, porque eu precisava escrever desse jeito. E eu meio que gosto disso e meio que acho balela. Por quê? Porque é muito estranho você ler um livro e no finalzinho ele fala assim: olha, eu não sei, tipo, não dá pra saber o que é verdade ou não. Importa o que é verdade ou não? Não. Porque na verdade tudo é ficção, né? Detalhe. Mas ainda tem um quê de. É um truquezinho pra justificar que você inventou, assim, que, assim, se fosse um livro em terceira pessoa, se essa fosse a solução criada, seria uma coisa. O livro seria uma coisa com um tom muito menos pessoal, muito menos sentimental, mas que teria os acontecimentos melhor descritos, com sentimentos descritos de outra forma, e que ainda seria tocante, só que não teria esse aspecto do filho falando do pai depois que o pai morreu. E aí, quando o Jefferson Tenório escolhe, não, eu vou fazer do ponto de vista do filho, mas eu quero que tenha detalhes de vivências do pai, da mãe ou de outras pessoas específicas, né, cachorro?
É complicado, é uma coisa que eu não sei o que eu acho até agora, porque você lê o livro e você fica assim, gente, mas tem falas assim, o filho não tem como saber dessa conversa que o pai teve. Então ele inventou a conversa. Aí você fica tipo, você inventou um pai na sua cabeça, o quanto disso é verdade ou não, aí eu só fico rodando nesse trem, e não importa se é verdade ou não, porque o que importa é o sentimento. Mas o sentimento, o que do sentimento é real ou não? O que o filho tá baseando em que essas invenções dele também? O que da memória é verdade ou não? E eu não saio dessa porra, não saio desse caralho. E por isso que eu fico meio tô meio doido. Enfim, isso tudo pra dizer que eu não consigo me fixar em nenhuma das ideias. Eu não consigo falar assim, não gosto disso ou gosto disso. Aconteceu. E aí, o que a gente faz com isso? Lê o livro e me fala o que você achou. Discute comigo esse livro, pelo amor de Deus. Mas, de certa forma, o sentimento ressalta. E eu prefiro focar nele. Eu não falo com toda certeza que não é perdoo a palavra, que eu relevo assim essa escolha narrativa. Eu não acho que ela não tem um defeito ali, mas ao mesmo tempo, foda-se assim, porque o livro é bonito. Eu passo esse pano. Eu preciso assumir essa posição, eu passo o pano e falo, tá, o filho inventou umas coisas da vida do pai, não dá pra saber o que ele inventou, mas tudo bem então. Vamos, vamos falar que tudo bem. Próximo tópico. Assim, esse é um tópico que eu nem sei porque que eu anotei, mas eu vou falar porque eu anotei. Os pais do menino, eles têm. Acho que o menino, pelo que eu entendi, ele tinha uns. Isso faz parte das contas que eu fiz enquanto eu li o livro. Eu acho que ele tinha uns 22 anos quando o pai dele morreu. Foi isso que eu entendi. Que ele já estava na faculdade, ele já. Ele estava na faculdade, eu entendi que esse número foi falado, inclusive, uma hora. E por que eu tô falando isso? Porque os pais dele, antes desse menino nascer, então lá pela década de 90, assim, é, esse menino. Eu tô pensando no influencer agora. Esse menino não tinha nascido e os pais dele foram fazer terapia de casal junto com os dois psicanalistas dele. Agora me responde, quantas pessoas no sul do país, na década de 90, eram um casal que os dois tinham psicanalista? Quantos desses casais eram compostos por duas pessoas negras? E quantos desses casais uma pessoa trabalhava como tradutora? Não, era tradutora? Eu esqueci a profissão da mãe, isso também é um pouco mal explicado. Eu não sei a trajetória acadêmica da mãe, fala que ela estava na faculdade, mas a mãe não é tão explorada quanto eu queria. Mas enfim, a mãe não tinha um emprego lá, essas coisas, e o pai trabalhava em escola pública. Então, que casal é esse que os dois estão na psicanálise, estão fazendo análise e com que dinheiro? E um casal. Gente, achei isso. Que mundo é esse? Eu achei muito estranho, assim. Eu achei. Quando o livro começa a falar assim, não, porque cada um tinha seu psicanalista e aí eles decidiram fazer terapia de casal, em que juntava os dois psicanalistas e o casal pra todo mundo conversar junto. Eu fiquei assim. Onde? Em que país? Em que mundo que isso aconteceu? Há 20 anos atrás, no sul do país, dois psiquiatras brancos atendendo um casal negro. Eu achei esse episódio tão específico. Enfim, eu precisava comentar disso com um pouco mais de entonação. Mas achei diferente. Achei. Eu não sei. Algo me deixa confuso nisso. Voltando. Fecha isso, quase um parênteses, né? Eu acho que o meu cabelo até tá mais bagunçado. E
agora é um tópico bem interessante porque a primeira parte do livro o livro chama O Avesso da Pele, né? Aí a primeira parte do livro chama A Pele, a segunda chama O Avesso e a terceira chama De Volta a São Petersburgo. E aí quando eu bati o olho nisso eu falei, que? Não tinha sido mencionado nada no livro relacionado a São Petersburgo, a Rússia. Eu fiquei assim, de onde saiu isso? O que que tá acontecendo? De volta a gente nem foi, por que que a gente tá voltando pra lá? Que é isso? Que tá acontecendo? E aí, o que que é? Isso é referência ao quê? A Crime e Castigo, o livro do Fyodor Dostoiévski. Eu li esse livro? Não. E por que que eu estou comentando sobre o nome da terceira parte de O Avesso da Pele? Porque não ter lido Crime e Castigo, eu acho que me prejudicou a entender um pouco esse livro. Crime e Castigo é um livro importante para a narrativa. É um livro que o professor vai levar para a sala de aula. É um livro que, de certa forma, eu entendo pelas nuances do negócio que, se você tiver lido Crime e Castigo, você vai entender coisas específicas desse livro, talvez paralelos, que alguém que não leu não vai entender, obviamente. E aí eu fiquei meio incomodado. Eu senti que não é uma venda casada, mas assim, se eu não li Crime e Castigo, eu não sei se as referências a Crime e Castigo que tem aqui dentro são bem feitas, se tá bem inserido esse negócio. Eu achei um pouco confuso, porque não deu para entender direito por que Crime e Castigo é um livro que importa tanto pro pai pro Henrique. O pai chama Henrique. Não entendi porque que pro Henrique é importante esse livro. Meio que você entende um pouco da história, mas eu achei uma coisa que no final do livro tinha muito significado de repente, porque meio que o motivo do pai morrer é um pouco esse livro, surpreendentemente, mas eu não sei o que dizer, porque eu não li Crime e Castigo. E eu senti que isso foi uma grande perda pra mim quando eu fui ler O Avesso da Pele. E eu nunca, em 1000 anos, imaginei que essa seria uma questão ao ler O Avesso da Pele. Então eu precisava comentar isso. Eu não sei o que que eu... Assim, eu sei que o personagem principal de Crime e Castigo matou 2 pessoas e que ele depois se arrepende, de certa forma, e que ele vai descrever os sentimentos que ele teve antes de matar, enquanto ele matava e depois que ele matava. Mas não é o suficiente para eu entender de fato como que as obras conversam. E esse é o meu problema nesse meu comentário. Eu não falei ainda muito bem do racismo no livro, né? Eu acho que falar de racismo no Brasil é uma coisa complicada, porque as pessoas tendem ou a diminuir esse problema, ou a estarem cansadas de falar sobre isso, porque é uma coisa desgastante. Ter que repetir o óbvio é uma coisa que irrita, assim, a gente ter que falar. É estranho, né? Porque isso foi o que, às vezes, eu ficava, tipo, pensando se esse livro era pra mim, porque eu li umas coisas e eu falava, tipo, Jefferson, não é que eu tive as suas vivências, não é que eu tive as vivências dos personagens, mas às vezes eu ficava assim, isso aqui tá meio mastigado, isso aqui tá meio... Mas ao mesmo tempo, pra mim tava mastigado, mas pra outra pessoa pode ser uma coisa difícil de engolir. E aí, eu gostei muito de um capítulo que era sobre as abordagens policiais que o pai do menino sofreu ao longo da vida. Acho que eram 7 no total. E nossa, eu achei que foi muito bem escrito esse capítulo porque
ele falava das abordagens policiais, mas falava-se de abordagens policiais em momentos diferentes da vida do pai. E o jeito que isso construiu a narrativa eu achei muito bom. Eu tô até arrepiado. Eu achei realmente. É um capítulo que foi muito marcante, assim. Porque ele mostrou os casos de violência e o quão absurdos são. O quão absurdas são as abordagens, né? Especialmente assim. Isso aqui é o rato que trouxe. Ai, Jesus Cristo. Mas enfim, perdão, eu me distraí. As abordagens policiais, achei que foi uma mistura de crítica social com literatura muito bem feita. Esse capítulo eu achei muito bom mesmo. E aí eu precisava destacar ele e falar também, no geral, que o racismo no livro, ele foi bem trabalhado, em alguns momentos caía nos clichês, você sentia que você estava lendo alguma coisa de Jamila Ribeiro no Instagram, às vezes parecia um pouquinho quebrando o tabu, mas no geral o livro conseguiu, na minha opinião, não ser aquela coisa maçante, aquela coisa que você fica assim. Pra quem já, sei lá, leu Angela Davis, Bell Hooks, eu tô falando do meu ponto de vista, obviamente, nesse canal. Pra quem já leu Angela Davis, Bell Hooks, Frantz Fanon, e que já tem uma dimensão do que é o discurso, a teoria racial, assim, e Lélia Gonzalez, assim, também autores nacionais, pra quem já tem Silvio Almeida, dá, não é uma coisa também que você fica cansado. Eu acho que nossa, cheguei no que eu queria falar. Não é uma coisa cansativa. Pode até às vezes parecer um pouquinho mastigado demais, mas não chega a ser cansativo. E tem muito livro que é cansativo quando vai falar sobre isso. Eu não queria citar isso, mas vou citar. Caso você queira entender um pouco sobre isso, você pode ir no vídeo do canal sobre o livro A Vestida, que eu acho que tem um problema disso, inclusive. Mas vou pro próximo tópico para não falar mais mal do livro A Vestida, da Eliane Alves Cruz. Ou Eliana Alves Cruz. Eliana. Enfim, próximo tópico. Eu... Tá, eu acabei de falar que o livro, no geral, não tem esse problema, mas tem uma fala dele que eu achei muito discurso pronto, que foi a fala da tia na página 181. O livro já tá acabando, já teve o velório do pai, e aí a tia chama o menino pra almoçar, e o menino meio que pergunta, tipo, como que você aguenta, tipo, como é que fala? É tipo, você viver com o racismo, basicamente. Aí, em outras palavras, ele não usa a palavra racismo, ele basicamente pergunta, tipo, como que você aguenta ser taxada a vida toda pela sua cor de pele. Mas aí a tia, ela tinha uma resposta pronta, assim, que eu fiquei... Seu irmão acaba de morrer, seu sobrinho que você mal tem contato vira pra você e faz uma pergunta desse calibre e você tem uma resposta pronta bonitinha. Por que que eu estou falando disso? Porque na literatura tem me incomodado a ideia de que... Eu vou falar especificamente da literatura nacional, perdão, mas eu vou falar, porque eu acho que é um problema um pouco mais nacional do que geral, mundial, para ser honesto. Porque essa questão toda me faz questionar se as pessoas pararam de gaguejar na vida real, se as pessoas realmente têm tudo na ponta da língua, se elas, assim, as pessoas não se descontrolam mais, as pessoas não têm rompantes, assim, elas não começam a gritar do nada numas discussões, ou simplesmente, às vezes, a gente só não sabe o que responder numas situações, e eu não vejo isso nos livros. Eu não vejo as pessoas sendo confusas, mas parece que as pessoas sabem tudo. Parece que as pessoas falam bonito o tempo todo, e isso não é a vida real. E ainda mais em momentos delicados, você está de luto. E assim, como pode mais de um livro que eu li esse ano ter essa questão de alguém perder alguém importante na vida
e de repente tá tendo uma conversa super estruturada, sabe? Assim, apesar de que no livro também, na hora que vai ter o velório, eu achei que teve uma reflexão interessante sobre os clichês que são falados, assim. Mas de qualquer forma, às vezes a literatura, pra mim, eu tenho sentido falta da crueza das coisas. E de como os silêncios, eles falam muito alto. E de como não é tão simples assim você colocar as coisas em palavras. Só não é, não, é até difícil falar isso. E eu não entendo. Às vezes eu leio umas coisas nos livros e eu fico assim, gente, que mundo é esse? É um filme? Que vida é essa? Essa foi a fala que eu talvez, ao mesmo tempo que eu concordo com as coisas que essa tia fala, talvez foi a fala do livro que mais me incomodou, que eu fiquei assim, quem é essa pessoa? Eu nem conhecia essa personagem, a primeira fala dela já é essa coisa tão, sabe, não sei, me incomodou. E, e eu não falei exatamente de outra questão que eu ia falar antes, mas eu achei que conectava. Enfim, a construção da morte do pai, que é o Henrique, acontece na última parte do livro. E a última parte ela vai ter capítulos muito pequenos, de umas 2 páginas, assim, o que eu acho, não sei se eu gostei, mas alternando basicamente entre a pessoa que vai matar o Henrique, uma das pessoas, né, porque na verdade foi um grupo de policiais, e o Henrique. Só que nessa alternância é interessante, assim, mas ao mesmo tempo, é, não sei se eu gostei. Eu não queria tanto saber do que levou a, assim, é a construção da morte para mostrar que ele foi vítima das circunstâncias, de certa forma, de policiais que estavam muito chateados que um companheiro deles foi assassinado e que estavam buscando vingança. Então, foi um pouco azar do Henrique estar na situação que ele estava e ter desrespeitado os policiais logo naquele momento, porque ele estava muito focado basicamente em como estava sendo bom dar aulas sobre crime e castigo, ele só estava querendo pensar naquilo, então ele meio que ignora os policiais já muito irritados com a situação que eles estavam vivendo, descontam nele, assim, matam ele de graça, e assim, eu nem sei explicar, é um tipo de morte que isso eu achei muito legal. É um tipo de morte que ela é complexa na verossimilhança dela. Ela é muito real. É uma coisa que aconteceria na vida real. Não é uma coisa meio absurda, mas é uma coisa absurda que faz sentido. Mas que ao mesmo tempo é o tipo de coisa que minha mãe fala isso de alguns episódios da vida. Que você olha e você fala, se isso aparecesse num filme, você ia falar que o filme estava exagerando. E é um pouco isso. Dá essa impressão, assim. E eu acho que é muito difícil escrever dessa forma, mas de certa forma eu diria que o Jefferson conseguiu. E só pra falar assim do finalzinho, o livro ele acaba com basicamente essa morte do pai sendo explicada, porque você fica o livro todo sabendo que o pai morreu e que foi uma coisa meio repentina, porque ele não tinha nenhuma doença, ele não, sei lá, não estava sendo ameaçado por dívida de jogo, mas ao mesmo tempo eu não sabia para onde que o livro ia, assim, não tinha uma direção muito bem delineada. Para mim o livro poderia continuar depois e sei lá, eu acho que o livro realmente estava se esgotando em algum ponto. Eu senti que ele estava a um passo de ficar um pouquinho repetitivo, de começar a ter começar a remoer alguns pensamentos,
mas o livro acaba quando tem que acabar. Eu sinto falta de ter desenvolvido um pouco alguns personagens, mas no geral eu acho que ele acabou na hora certa. Ele ganhou o Jabuti de 2021. Eu vi os finalistas do prêmio desse ano, de 2021, na categoria romance literário. E eu não li nenhum outro, então eu não posso comentar. Eu cheguei nessa conclusão de que eu não vou falar mais se o livro mereceu ou não ganhar. Eu acho que eu tenho que fechar um pouco a boca umas horas. E olha que eu não me poupei tanto nesse vídeo, não. Mas eu não li o livro da Marcela Dantes, eu não li o livro do José Faleiro, então eu não sei se mereceu ou não. Não vou entrar nesse mérito, mas eu esperava menos desse livro. E eu até achei bom. Ele teve momentos que me marcaram, eu gostei do ritmo dele, e eu vou concluir agora o vídeo. Hoje eu vou concluir o vídeo falando que talvez seja o livro mais difícil de comentar no canal, o livro mais complicado, porque os problemas que eu citei, eles realmente me incomodaram, mas ao mesmo tempo a ternura do livro, a honestidade que ele traz, certas descrições de sentimentos e de acontecimentos assim, realmente eu achei bem escrito. Então, o máximo que eu posso fazer hoje é pedir para quem leu comentar aqui no vídeo para estender essa discussão, porque eu acho que esse livro eu queria realmente saber mais sobre outras opiniões, porque ele é um livro bom de comentar. Eu acho que essa talvez seja uma das maiores qualidades do livro, que ele seja um bom livro de comentar com os outros. E é isso, gente. Muito obrigado quem assistiu até aqui. Voltei agora de viagem e já li um dos próximos livros do canal. Eu não sei se é semana que vem ou na outra. Eu vou ler mais coisas que me deram de presente. Quem quiser mandar alguma coisa pode mandar. E é isso, gente. Muito, muito obrigado. E até quinta que vem. Um beijo pra vocês.